Vandique, pegando um pouco desse gancho, né? Eu até estava falando aqui mais cedo, volto a fazer até mesmo o convite para quem está nos acompanhando. Hoje eu tenho o Mercado and Beyond com o Gustavo Franco, a gente gravou na semana passada. Até tem uma matéria lá no nosso portal, quem quiser dar uma olhada. Ele fala muito ali, e ele foi muito categórico, né? Em trazer ali alguns pontos críticos, inclusive nessa busca, né? Do governo falar em baixar os juros. E aí ele cita, né? Muito assim, especificamente que... ele que já foi ex-presidente também, vale pontuar aqui, né, do Banco Central, que a queda dos juros e a queda do câmbio ali, do dólar, ela não está nas mãos do Banco Central. Ao contrário, ele cobra muito Brasília em relação a essa consciência. Aí você falou muito bem, não apenas o governo executivo, mas os governos como um todo. E aí ele falou que ele vê muito pouco empenho do governo de Brasília como um todo ali, numa busca de recuperar o grau de investimento do Brasil, né? Que se a gente for pensar sobre essa dívida, crescimento da dívida que a gente estava falando, a gente vai ficando cada vez mais distante em recuperar um grau de investimento ali, né, que o Brasil já teve. Porém, ele fala, o Brasil poderia ter pelo menos o mesmo grau ali de risco soberano que o Chile tem, que é o melhor país hoje ali da América Latina nesse ranking. O que de fato você enxerga também, né, em relação a gente não vê o governo como um todo, e eu falo governo legislativo, executivo, judiciário, preocupado do Brasil recuperar esse grau de investimento. A economia melhoraria muito se a gente de fato tivesse essa atratividade para os investimentos internacionais. Como que você enxerga, né? Quais os principais obstáculos políticos, talvez, e econômicos que não deixam Brasília enxergar o quão importante seria a gente recuperar esse grau de investimento? Paula, um dos maiores problemas é a ignorância financeira por parte dos membros do Congresso e do governo. Eles não entendem o que representa o grau de investimento. Outro ponto, como o Brasil é um país muito fechado, talvez das economias mais fechadas do mundo, poucas empresas fazem captação de recursos fora do Brasil. Então, isso também impacta negativamente essa percepção de que é muito importante ter o grau de investimento. A contabilidade feita aqui no Brasil é o seguinte: a China está andando de lado, virou inimiga número 1 dos Estados Unidos, então não vamos investir lá, né? A Rússia, que é parte dos BRICS, está numa guerra brutal com a Ucrânia, saiu do mundo, se transformou num pária. Sobrou quem? Sobrou a Índia, sobrou o Brasil e meia dúzia de países que são viáveis para investimento. Então, querendo ou não, esse dinheiro acaba chegando aqui e que aconteceu mesmo. Ano passado chegou. Só que chegou numa fatia de 49 bilhões de dólares, quando o Brasil já passou dos 110 bilhões de dólares de investimento. Uma das coisas mais importantes do investimento direto é que o investimento direto, ele ajuda na formação bruta de capital. Não é feito domesticamente, mas a gente importa esse capital. E uma vez que a gente tem esse capital ajuda no desenvolvimento da infraestrutura e investimento de fato. Isso ele entra em comunhão com os investimentos feitos tanto pelo governo como as empresas nacionais. Por isso que é tão importante ter o grau de investimento, porque isso facilita a entrada desse capital. No entanto, para ter um grau de investimento sem que haja uma reforma do Estado, uma reforma administrativa de fato, é muito difícil. As pessoas já entenderam que o Brasil não vai dessa vez. Até muito pouco tempo atrás, nos últimos 15 anos, principalmente quando teve aquela matéria da The Economist, que o Brasil, o Cristo levantava voo, o mundo acreditava no agora vai. A última vez que alguém acreditou no agora vai foi quando o Bolsonaro foi eleito com a proposta de liberalização da economia, que não ocorreu. Então, a perspectiva doméstica, né, a falta de entendimento, a ignorância sobre o valor de grau de investimento, vis-à-vis o custo para fazer isso, que é, de fato, uma reforma administrativa, né, isso aí faz com que a gente empurre com a barriga e fale o seguinte: o dinheiro vai entrar aqui, querendo ou não, porque outras grandes alternativas estão fechadas para o mundo e a gente acaba recebendo esse investimento por inércia. Ô Vandique, saindo do Brasil, indo para a China, a gente viu o Banco